Olá, oitavo ano, tudo bem? Essa semana o Centro de Mídias continua falando sobre reprodução, né, processos reprodutivos. Eles passaram alguns processos reprodutivos de plantas na semana passada e nessa semana também outros processos reprodutivos, e a diferença foi o quê? Os da semana anterior eram reprodução assexuada, que eu passei também no vídeo anterior, e os dessa semana reprodução sexuada. Eu tô falando não só de plantas, mas no geral de animais, que provavelmente de animais e plantas, que provavelmente o Centro de Mídias também vai passar. Então eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre reprodução sexuada. Eu vou falar uma parte, né, e deixar uma parte para falar da próxima vez, porque é muita coisa, né? Principalmente em reprodução sexuada, tem diversas formas de reprodução sexuada entre animais, os desenvolvimentos, aí plantas também, cada grupo tem o seu jeitão, e depois disso a gente ainda tem que ver algumas coisas importantes dentro da questão de reprodução sexuada, que é uma coisinha que a gente chama de coevolução entre espécies, ou seja, espécies que evoluíram juntas ao longo da história biológica da Terra, um dependendo do outro, inclusive para reprodução, que é o caso, por exemplo, de polinização. As plantas com flores não conseguem sobreviver se não tiverem os polinizadores para ir levar o pólen de uma flor para outra, que é isso que vai fazer com que elas reproduzam, né? Então, existe uma interação muito importante aí, né? Então eu separei em duas partes para poder falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, o que é reprodução sexuada, né? Não confundir com existir uma relação sexual, né? Porque nem sempre isso acontece da forma como a gente está acostumado a falar sobre relação sexual. Às vezes os indivíduos nem têm contato físico entre si e ainda é reprodução sexuada. Reprodução sexuada significa troca de genes, mistura genética, né, de indivíduos diferentes. Então, na reprodução assexuada não tem mistura genética. Eu pego um indivíduo e dele se origina outro. Que geralmente é um clone dele, geneticamente idêntico a ele. Agora, quando eu tenho reprodução sexuada, eu tenho os genes de um indivíduo se misturando com os genes de um outro indivíduo, então eu tenho dois indivíduos aí. E aí é que a gente costuma dar o nome de masculino e feminino. O masculino seria aquele que, falando em animais, né? O masculino seria aquele que produz os espermatozoides, né, que são células reprodutivas que vão se movimentar. E o feminino seria aquele que produz os óvulos, que são as células reprodutivas que vão guardar a maior parte dos nutrientes. Então, o espermatozoide geralmente é muito menor do que o óvulo, então o óvulo é gigantesco e o espermatozoide é pequenininho, porque ele vai precisar se movimentar até o óvulo, então o óvulo tem a maior parte dos nutrientes necessários para o inicial do desenvolvimento. Então a gente tem aqui a existência dos gametas, que são as células reprodutivas, né? Essas células reprodutivas, elas têm metade do material genético daquela espécie, porque eu pego metade do material genético do que eu vou chamar de pai, com a metade do material genético do que eu vou chamar de mãe, e juntos eu tenho um material genético completo daquela espécie para formar um novo indivíduo, ok? Então, falando primeiro de animais, né? Os animais que têm, então, o óvulo e o espermatozoide. O que acontece? A gente tem, primeiro, vamos falar de fecundação. O que é fecundação? Quando o óvulo e o espermatozoide se unem, os materiais genéticos se unem, formando, então, esse primeiro indivíduo. Isso é fecundação. A fecundação, que é o início da nova vida, ela pode acontecer de duas formas diferentes. Ela pode acontecer no ambiente
ou ela pode acontecer dentro do corpo de quem possui o óvulo, né, do corpo feminino, vamos dizer assim, porque é complicado falar masculino e feminino para tudo, porque existem animais que não tem masculino e feminino, que eles são hermafroditas, então eles têm os dois e tal, né, minhoca, por exemplo, né, os dois vão sair grávidos, mas tem a parte que produz o gameta feminino e tem a parte que produz o gameta masculino. Mas, no geral, vamos falar assim, né? O masculino produz espermatozoide, o feminino produz óvulos. Na fecundação, a fecundação pode ser externa. Externa é fora do corpo, no ambiente. Então, peixe, né? Peixe, água-viva, vai sair os espermatozoides, vai sair os óvulos, eles vão ser jogados na água e ali eles vão se misturar, e aí a hora que encontrou, puf, foi, né? Fecundação. Então, não existe um contato físico como o que a gente está acostumado a falar de relação sexual, né? Mas ainda é reprodução sexuada, porque tem os gametas que vão se unir ali na água. Então, a fecundação externa, ela é típica de ambiente aquático. Existe organismo aquático que tem fecundação interna? Sim, tubarões, por exemplo. Que é quando interna, é quando acontece dentro do corpo da fêmea. Então, tem uma cópula, né, que é quando tem aquela relação sexual que a gente chama, e vai colocar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Aí é fecundação interna. Então, externa é no ambiente e interna é dentro do corpo da fêmea. Quando os organismos são aquáticos, então tem muita fecundação externa. Mas quando é terrestre, não dá para ter fecundação externa. Por quê? Porque os gametas ressecariam, então não dá. Em ambiente terrestre é fecundação interna. Ah, mas e sapo, rã, pereré, que são bichos, né, anfíbios que eles estão no solo e na água. Eles vão se reproduzir na água. Então, eles vão fazer fecundação externa porque eles vão até a água para colocar os seus óvulos e espermatozoides lá, ok? Então, isso quanto à fecundação externa e interna. Quando tem a fecundação, a primeira célula do novo ser vivo se chama zigoto. E esse zigoto vai começar a se dividir em duas, essas duas em mais duas fica 4, depois fica 8 e vai dividindo até ter um novo indivíduo. Esse desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento embrionário, por quê? Porque enquanto está se desenvolvendo eu chamo de embrião, tá? Em plantas também é embrião. O embrião é aquele que, no que a gente conhece mais, né? Vamos dizer uma semente. A semente é os nutrientes. Dentro da semente existe um embriãozinho, né? Então, o embrião é o novo indivíduo em desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento embrionário em animais pode acontecer de 3 formas. Ovíparos, olha o nome, ovíparos, ovo, eles se desenvolvem nos ovos. Então, todo mundo que bota ovo é ovíparo. Então, peixe, sapo, rã, perereca, né, os anfíbios, os répteis, as aves, são tudo ovíparos. Existe um outro chamado ovovivíparo. Os ovovivíparos, eles começam dentro de um ovo, mas eles ainda saem do ovo, ainda na barriga da mãe, né? Então, é um intermediário, ele ainda passa um tempinho ali na barriga da mãe antes de sair totalmente pronto. E o vivíparo é aquele que não tem ovo. Aí ele desenvolve direto na barriga da mãe, como nós, a imensa maioria dos mamíferos, né, que desenvolve dentro do útero materno, né? Então são os vivíparos. Exceção da regra, né, entre os mamíferos, o ornitorrinco e a equidna, que são ovíparos, eles botam ovos, né? Os únicos mamíferos aí que botam ovos. Então, os vivíparos, os ovíparos, eles vão receber os nutrientes do ovo. O ovo tem os nutrientes que eles precisam para se desenvolver. Por exemplo, num ovo de galinha, né, o nutriente é a gema. A gema tem tudo que é necessário para ele crescer. Então, o bichinho lá,
a vizinha, o pintinho, o passarinho vai crescendo e a gema vai diminuindo porque ele foi consumindo a gema para se formar. Já nos vivíparos, a gente puxa nutrientes da nossa mãe, do sangue da nossa mãe. Então, para que o cordão umbilical? O cordão umbilical vai ligar o sangue do bebê que está se formando com o sangue da mãe, e aí o sangue da mãe vai trazer os nutrientes. Por isso que a mãe come mais, né? Por isso que as fêmeas comem mais quando estão grávidas, né? Quando estão ali com o filhote, porque ele está consumindo parte dos nutrientes dela. Então, isso nos vivíparos. Agora, depois que nasce, também tem um outro tipo de desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento pós-embrionário, que é depois de ser embrião, né? Quando nasce. A gente, por exemplo, já nasce com o formato de adulto, né? A gente, lógico, tem uma diferença brutal entre um bebezinho e um adulto, mas o formato básico é de um adulto, assim como um cachorrinho nasce com o formato de um cachorro adulto, uma ave nasce com o formato da ave adulta, ela só precisa crescer, né? Isso se chama desenvolvimento direto. Ele já nasce com o formato adulto, só precisa crescer. E tem o desenvolvimento indireto, que ele não nasce com o formato do adulto, ele nasce diferente. E aí eles vão sofrer uma mudança para poder ficar no formato do adulto. Essa mudança se chama metamorfose, né? Então, metamorfose é uma grande mudança. Existem animais que já nascem meio que parecidos com o que eles vão ser quando adultos, mas falta alguma estrutura importante que ele vai desenvolver com o tempo. Essa é a metamorfose incompleta, porque ele só ganha uma estrutura a mais. Por exemplo, o gafanhoto, ele nasce parecido com o gafanhoto adulto, só que falta asa, e aí ele desenvolve a asa, né? Então, isso é metamorfose incompleta. A metamorfose completa é quando ele nasce totalmente diferente do adulto, e aí ele vai passar por uma fase intermediária em que ele vai ficar parado, fechado em uma estrutura protetora, onde ele vai sofrer uma modificação total para ser adulto. Isso acontece, o nosso caso mais famoso é o da borboleta. Borboletas e mariposas. Elas nascem como lagartas, né? Que muita gente acha, faz aquela analogia do feio que vira bonito e tal, mas eu não acho que nada a ver, né? A gente tem a lagartinha lá, ela não tem asas, ela não tem o formato de uma borboleta, ela não tem as antenas que nem da borboleta, ela tem uma boca estranha tal, e ela fica lá, come absurdamente, ela cresce muito porque ela tá guardando muito nutriente para ela usar na metamorfose. E aí ela se fecha numa pupa, né? A gente chama de casulo popularmente, mas assim se chama pupa. E aí ela passa um tempo dentro da pupa onde ela está se transformando e transformando todo o organismo dela, os órgãos dela, e desenvolvendo não só as asas, mas todo o resto das patas, das antenas, do aparelho bucal, de tudo, grandes modificações para sair na forma de borboleta. Esse mesmo tipo de metamorfose acontece com as moscas, né? Não é tão fofo, mas é a mesma coisa. Ela nasce bigato, aí ela se fecha numa pupinha e dessa pupinha sai a mosca, né? Ou o mosquito, também é a mesma coisa. Então isso é metamorfose completa. Outro que sofre metamorfose completa é o sapo, né? Os sapos, rãs e pererecas, eles nascem girinos e eles não se fecham numa pupa, mas eles vão perdendo a cauda e vão ganhando patas, e eles respiram por brânquias que nem peixe quando são girinos, e vai fechando essas brânquias e formando os pulmões que não existiam. Então eles também sofrem uma modificação completa com o aparecimento de novos órgãos, de novas estruturas. Então também é uma metamorfose completa. Então isso de animais, né? É muita coisa para se falar aí sobre animais. Só para lembrar então, fecundação, que pode ser interna ou externa, né, dentro do corpo da fêmea ou fora. O desenvolvimento embrionário, que pode ser ovíparo, que é dentro do ovo, ovo vivíparo, que tem um ovo inicialmente, mas ele sai ainda na barriga da mãe, e vivíparo, que é inteiramente na barriga da mãe. E o desenvolvimento pós-embrionário, que é o desenvolvimento direto, quando já nasce com a cara do adulto, só cresce,
e o desenvolvimento indireto, que é quando sofre uma metamorfose, que pode ser incompleta, quando só ganha alguma estruturinha, ou completa, quando ele muda totalmente. Plantas, né? Aí a gente vai falar de plantas. As plantas, a gente tem uma coisa bem maluca das plantas, que é uma coisa chamada alternância de gerações. Significa que ela tem dois tipos de adultos. Um tipo de adultos que vai produzir os gametas e aí vai fazer a reprodução sexuada da planta, né, que vai juntar um gameta masculino com um feminino ali e formar um indivíduo novo. Só que esse indivíduo novo não vai ser capaz de produzir gametas, ele vai produzir uma outra estrutura chamada esporo. E lembrando do esporo, que é a reprodução assexuada, né, a produção de esporos. Então, toda planta tem essas duas fases, aquela que produz esporo, que eu chamo de esporófito, e aquela que produz gameta, que eu chamo de gametófito, né? E aí cada um dos 4 grupões de plantas vão se reproduzir do seu jeitão próprio. Então a gente tem as plantas mais simples, as primeiras que apareceram na Terra, que são as briófitas, que são os musgos. Os musgos precisam muito de água, eles são totalmente dependentes de água. Por quê? Porque um musgo, a plantinha que a gente vê, se a gente botar na lupa, é uma plantinha com as suas folhinhas, ela vai produzir no topo, ou ela vai produzir o gameta masculino ou o feminino. O masculino vai sair, o gameta masculino vai sair e vai até o feminino fazer a fecundação. Para ir do masculino para o feminino, ele precisa ir pela água. Então, por isso que é totalmente dependente de água. E aí ocorre a fecundação no feminino. E aí dessa fecundação vai crescer na plantinha feminina uma haste. Uma haste que lá na ponta vai ter uma capsulazinha. Essa capsulazinha vai produzir esporos, né? E aí quando ela seca e abre, esses esporos são espirrados com a pressão da abertura, eles são espirrados pelo ambiente e vão cair em outros locais, formando novos gametófitos. E esses locais precisam ser úmidos, bastante úmidos, para ele conseguir se desenvolver. Então, de novo, dependência da água. Já o segundo grupo que surgiu na Terra, que são as pteridófitas, as samambaias, né? Elas têm um jeitão parecido ainda com os musgos. A folha de samambaia, ela é a parte que produz esporos. Então, embaixo da folha tem aquelas bolinhas marronzinhas. Dentro das bolinhas marronzinhas, que são os soros, é produzido os esporos. Esses esporos são jogados também no ambiente e eles precisam encontrar um ambiente úmido, onde vai formar uma estruturazinha que parece um coraçãozinho. De um lado, e aí esse coraçãozinho tem o lado masculino e o lado feminino. E aí do masculino vai sair o gameta masculino, que vai pela água até o feminino para fecundar e formar a nova planta. Então aqui de novo a gente precisa da água para ela conseguir se reproduzir, porque o gameta masculino precisa da água para ir até o feminino. Essas então são as pteridófitas. O terceiro grupo que surge são as gimnospermas, que é o grupo dos pinheiros. E aí a gente começa a mudar completamente a situação. Porque a planta grande, o pinheiro mesmo, que cresce, ele é o produtor de esporos. Só que esse esporo não vai sair da planta, ele vai ficar lá e vai formar a parte masculina ou a parte feminina ali na planta, que são chamadas de estróbilos, são pequenas pinhas. E a pinha, vamos dizer assim, a pinha masculina solta o grão de pólen. Aqui aparece o pólen pela primeira vez. O pólen, ele é capaz de ir pelo ar até a pinha, né, o estróbilo feminino, e fecundar o óvulo lá dentro. E aí, fecundando, ela vai formar, então, vai crescer essa pinha e cada uma daquelas estruturinhas que destaca da pinha é uma semente. Então, pela primeira vez, nós temos sementes, que é o nutriente
e lá dentro tem um embriãozinho que vai, então, a semente cair em algum lugar e dar origem a uma planta nova. Então, aqui o gameta masculino consegue ir pelo ar até o gameta feminino. E isso vai ser parecido no último grupo, que são as angiospermas, que são as plantas com flores. Da mesma forma, né, a planta grande que a gente vê e que está lá sempre, ela é a parte que produz esporos. Só que esse esporo também não vai sair da planta, ele vai formar as flores. E as flores, a imensa maioria das flores, ela tem o órgão masculino e o feminino na mesma flor. A haste que vem do meio, ela é a parte feminina. E as hastezinhas que tem em volta é a parte masculina. Então, se a gente vê o desenhinho que a gente tem aqui, ó, a feminina é o que tá saindo aqui do meio, aqui embaixo vão ter os óvulos aqui dentro, e aqui essas partezinhas aqui, tá aumentado aqui, é onde produz o pólen, né? Então, eles ficam mais para baixo para não cair pólen da mesma flor nela mesma, né? Só que esse pólen das plantas com flores não conseguem ir pelo ar, a imensa maioria, né? E aí o que acontece? Eles dependem dos polinizadores, que são os animais que vão vir buscar néctar, que é um açúcar que a flor vai produzir, que esses animais vão se alimentar. E aí, eles se alimentando de néctar, eles se sujam de pólen, e quando chega numa flor da mesma espécie, esse pólen gruda na parte feminina, desce, encontra o óvulo fecundo e forma a semente. E em volta dessa semente ainda vai se formar o fruto, né? Que muitos desses frutos a gente usa para se alimentar. Mas disso eu vou falar na próxima aula, tá? Então é isso, as plantas com flores, então dos esporos surgem as flores, e as flores vão produzir, existem flores que são só masculinas e flores que são só femininas, algumas espécies de plantas têm sim, mas é bastante raro, a imensa maioria tem as duas estruturas dos dois sexos na mesma flor, ou seja, as flores na sua grande maioria são hermafroditas. Tá bom? E aí, então, os que ficam por fora, né, em volta, são os masculinos, produzem pólen, e a do meio é a parte feminina, que vai receber o pólen e lá embaixo produz os óvulos. Aí o pólen entra, desce, encontra um óvulo, fecunda, forma semente, e em volta dessas sementes vai se formar o fruto, ok? Bom, por enquanto é isso, já deu muita coisa, né? E aí, então, eu vou falar das outras coisas na próxima semana, das outras coisas, né, de polinização, da nossa alimentação, do quanto que a gente depende disso tudo, né? Aí eu falo na próxima aula, beleza? Então, espero que esse vídeo ajude vocês a fazerem os exercícios e até a próxima!